A base de dados da Comissão Eleitoral Nacional tem problemas que só serão resolvidos com a vinda de um especialista estrangeiro. Para o esclarecimento da situação, a Comissão Eleitoral Nacional reuniu-se hoje com a primeira comissão especializada da Assembleia Nacional. Ao longo de algumas eleições foram detectados alguns problemas com o kit do recenseamento e a base de dados da Comissão Eleitoral Nacional. Problemas como a eliminação de dados de forma automática que ainda persiste. Que há ainda alguns constrangimentos com a base de dados e há um técnico que foi portanto, selecionado, recrutado para resolver esses problemas, mas digamos que ele está ausente do país, é um técnico estrangeiro. Aguardamos a todo o tempo a vinda deste técnico para ultimar, portanto, o trabalho do cadastramento, lavagem, como eles chamam dos dados, para depois sabermos efetivamente se estamos em condições de poder realizar as eleições, claro, fazendo o recenseamento que é necessário. Estas informações foram transmitidas à primeira Comissão Permanente da Assembleia Nacional em detalhes na reunião de auscultação realizada hoje no Palácio dos Congressos. Nesta reunião, Vítor Correia garantiu que melhorias estão sendo desenvolvidas. Há uma parte que não está concluída, porque a conclusão dessa parte depende da vinda do técnico da empresa que forneceu esses equipamentos, que em princípio está na África do Sul a desenvolver melhorias para corrigir esses erros verificados. Problemas que precisam ser resolvidos para garantir a realização das eleições neste ano. O direito constitucional foi tema de uma conferência realizada hoje no Hotel Praia. O evento organizado pela Ordem dos Advogados contou com a participação do constitucionalista português Jorge Miranda. A realização deste workshop visa essencialmente encontrar alternativas de superação dos principais constrangimentos emergentes de um debate sobre a Constituição santomense. Estipula o artigo 151º, número 2 da nossa Constituição, que esta pode ser revista 5 anos após a data da publicação da última lei de revisão, o que significa que o tempo deixou de ser um fator impeditivo para, ao nível da Assembleia Nacional, se despoletar a discussão sobre uma nova revisão. Pela sua vocação, pela sua determinação e pela sua missão, a Ordem dos Advogados, nunca abdicando do seu papel de defensora da democracia e do Estado de Direito, não poderia nem quereria manter-se alheia a esta oportunidade, reforçada pela submissão à Assembleia Nacional de 2 propostas de revisão constitucional, facto que é do conhecimento público. A Ordem dos Advogados em São Tomé e Príncipe chamou a si a responsabilidade de complementar as ações governativas no âmbito do desenvolvimento das capacidades e da partilha de informação do setor da justiça. O PNUD, ao contemplar no seu plano estratégico a participação inclusiva como vetor da boa governação, não poderia deixar de responder à solicitação do Ministério da Justiça em apoiar o programa de formação que a Ordem dos Advogados tem vindo a realizar desde o ano 2012. A promoção do acesso à justiça e as regras da lei são áreas priorizadas por este plano estratégico e que os nossos escritórios não poderiam dar toda a sua atenção na expectativa de reforçar os mecanismos de resposta e responsabilização da coisa pública. Segundo a bastonária da Ordem dos Advogados, nos últimos tempos, São Tomé e Príncipe tem sido marcado por instabilidade política e conflitos institucionais. A Ordem dos Advogados defende uma discussão serena e tão abrangente quanto possível, alargada à comunidade jurídica, académica e à sociedade civil, corporizando assim um exercício de cidadania plena. Através dos caminhos do constitucionalismo são-tomense, alternativas de superação dos atuais constrangimentos emergentes do debate contemporâneo, pretende-se não propriamente lançar um olhar, mas sim perscrutar de forma crítica os 22 anos da nossa vivência democrática, com os seus recuos,
travagens e avanços. Ao longo desses anos, o nosso percurso como Estado de Direito tem sido marcado por forte instabilidade política e por conflitos institucionais, tendo como corolário sucessivas quedas de governos, incluindo alguns detentores de maiorias confortáveis. Uma conferência considerada pela Ministra da Justiça e Assuntos Parlamentares de bastante adequada, tendo em conta o contexto político que se tem vivido no país. Esta conferência é um bom momento para debater a questão da revisão da nossa Constituição, é um momento para que haja um debate alargado com os vários órgãos de soberania, bem como com a sociedade civil, em termos de o que é possível fazer para melhorar a nossa Constituição. Eu acho que é uma iniciativa a todos os títulos louvável, oportuna, porque é preciso cristalizar a ideia de que uma Constituição, que é a lei fundamental de um país, nesse caso do nosso país, deva ser um instrumento que reflita de facto o maior consenso possível. Há dias eu dizia também à comunicação social que eu tenho 2 iniciativas legislativas sobre a mesa de revisão constitucional e eu considerei também a questão como não uma questão prioritária neste momento. Não quero com isso dizer que não se deve fazer a revisão constitucional, mas como vocês devem compreender, temos uma situação particular na nossa Assembleia e eu considero que neste momento o principal desafio que temos é harmonizar a nossa Assembleia para criar as condições plenas para que essa discussão se faça, tendo em conta que o poder de revisão constitucional é uma iniciativa parlamentar. Estou perfeitamente de acordo com os organizadores da conferência que não devemos cingir a questão de revisão constitucional apenas aos parlamentares, mas devemos alargar de forma que possamos escolher o maior consenso possível, as maiores opiniões e que, ao adotarmos uma Constituição, ela possa refletir de facto o sentimento da comunidade política nacional. A conferência teve como orador principal o constitucionalista português Dr. Jorge Miranda. É para mim uma grande satisfação estar de novo em Santo Tomé e Príncipe e ver que a vida cívica em Santo Tomé e Príncipe está intensa, que os debates constitucionais se realizam em plena normalidade e com uma grande participação, e faço votos porque este processo de revisão constitucional avance com devido respeito pelos grandes princípios da Constituição. Sim, doutor, depois da queda do regime do partido único, entrou-se no regime multipartidário, não é? O atual sistema semipresidencialista, muitos são da opinião de que tem havido muitas crises ao longo dos últimos anos. Enquanto pai da Constituição santomense, qual é a sua apreciação ao longo desses tempos? Eu acho que é importante distinguir 2 coisas, que há estabilidade a nível do Presidente da República. Todos os Presidentes da República eleitos na vigência da Constituição cumpriram os seus mandatos e as coisas correram com toda a normalidade. Já a nível do Governo tem havido muita instabilidade, mas isso também se verifica noutros países com sistemas parlamentares ou até com sistemas semipresidenciais. Na Europa, por exemplo, são frequentes. Neste primeiro dia da conferência, foi debatido o tema sobre os caminhos do constitucionalismo santomense, estando prevista para amanhã a discussão dos painéis sobre a fiscalização da constitucionalidade das normas e o processo de revisão constitucional. O evento, organizado pela Ordem dos Advogados de São Tomé e Príncipe, é financiado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD. Terminou esta tarde na Casa das Nações Unidas o seminário de formação sobre os direitos humanos e o Estado de Direito. O seminário de 2 dias foi dirigido aos agentes da Polícia Nacional, dos serviços prisionais e de outras instituições cujas atividades têm a ver com os direitos humanos.
O seminário sobre os direitos humanos terminou esta tarde e a cerimônia de encerramento foi presidida pelo Ministro da Defesa e Ordem Interna, Oscar Souza. Durante a formação foram ministrados conhecimentos sobre o Estado de Direito e instrumentos de direitos humanos internacionais e regionais, a legislação e mecanismo de direitos humanos nacionais, incluindo o novo Código Penal, assim como o combate à tortura e outras formas de tratamentos cruéis e desumanos. Os conhecimentos foram aqui ministrados, como disse, foram extremamente úteis, na medida em que versou sobre um tema extremamente importante, que é o tema dos direitos humanos e direitos fundamentais, portanto, os direitos, liberdade e garantia do cidadão, enquanto o Estado de São Tomé, como Estado de direito democrático, portanto, esses direitos devem ser escrupulosamente respeitados pelas forças, de maneira que é um tema atual, um tema que serve, de grosso modo, para, tanto, abrir as nossas mentes, para capacitar-nos no sentido de nós respeitarmos, salvaguardar estes direitos. Organizamos essa atividade visando a formar, reforçar a capacidade das forças de civis de segurança. Por isso, como vi nesse seminário, participou 6 unidades, a Força da Polícia Nacional, a Polícia de Investigação Criminal, União Proteção Dirigente do Estado, Polícia Fiscal Aduaneiro e Serviço de Migração em Fronteira. Portanto, são forças que têm, e em particular, a Guarda Prisional. Portanto, são forças que têm responsável pela aplicação da lei e das normas. Por isso é preciso que os seus agentes tenham conhecimento suficiente de forma a lidar com essas matérias. Não obstante o facto do país não ter ainda ratificado as convenções das Nações Unidas sobre os direitos humanos, São Tomé e Príncipe tem demonstrado uma clara vontade de assegurar os direitos dos cidadãos. A Constituição Política santomense aborda de forma clara os aspectos relacionados com o tema. Somos um Estado de direito democrático, baseado nos direitos fundamentais da pessoa humana, em pleno processo de consolidação. Existem alguns constrangimentos, pois as instituições basilares, entre as quais está a polícia e a justiça, procuram a todo custo dar o melhor do que dispõem para servir este princípio. A garantia da liberdade, da segurança, da ordem interna passa pela educação, a educação do berço, educação familiar e, por último, as escolas. Espero que venham a pôr efetivamente na prática os ensinamentos para a melhoria dos vossos trabalhos, nomeadamente no respeito dos direitos humanos no vosso dia-a-dia profissional. O nosso país já assinou as principais convenções das Nações Unidas sobre a eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher e a Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança. O seminário, que agora termina, teve duração de 2 dias e foi promovido pelo Ministério da Justiça em parceria com o PNUD, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Está no país o emissário da Confederação Africana de Futebol para fiscalizar as condições reais do arquipélago para receber competições africanas. Na manhã de hoje, Aboubacar Kanouté visitou o Estádio Nacional 12 de Julho. Com o objetivo de apoiar a Federação São Tomense de Futebol e assegurar as condições do país em albergar os Jogos da CAF ainda para este ano. Aboubacar Halim Konaté, inspetor desta organização, efetuou na manhã de hoje uma visita ao Estádio Nacional 12 de Julho para se inteirar sobre a situação real deste recinto desportivo e ver se corresponde às exigências internacionais. Notre objectif, c'est d'aider O nosso objetivo é de assegurar a Federação São Tomense de Futebol para melhor organizar as competições da CAF 2013, por isso lhes ajudamos a
selecionar os hotéis apropriados para acolher as equipas visitantes, bem como os oficiais que chegarão em 2013. Ajudamos igualmente a assegurar que, ao nível do estádio, responde aos critérios internacionais, acolhimento de evento e, sobretudo, que todas as medidas de segurança estejam garantidas. Além do Estádio Nacional, a Lim Konaté vai assegurar também se os hotéis do país reúnem condições para acolher os jogadores, bem como a delegação organizacional do evento. Leonel Vangente, secretário-geral da Federação São Tomense de Futebol, garantiu que os esforços estão a ser envidados para que se realizem em São Tomé os Jogos da CAF 2013. Nós já fizemos jogos internacionais aqui em São Tomé e Príncipe, nós estamos já a albergar os jogos, os nossos hotéis também. E, portanto, essa é mais uma visita de rotina que a CAF faz para confirmar essas condições, se são boas ou se foram deterioradas, foram melhoradas ou não. É isso que está a ser feito. É pela segunda vez que Aboubacar vem a São Tomé e desta vez constatou que houve melhorias ao nível das infraestruturas desportivas. Eu constato que há neta melhoração. Eu pude constatar que está havendo uma melhoria das infraestruturas do Estado. Há trabalhos que foram feitos, por isso é muito encorajador. O estado do terreno é correto, a hora do jogo, os vestuários foram renovados, há outros trabalhos que estão em curso e que espero ver ainda melhorar. E com a boa vontade dos dirigentes da Federação, vamos conseguir realizar a competição com uma maior segurança aqui em 2013. O inspetor da CAF alerta as autoridades nacionais sobre a necessidade de obras de melhoria no balneário do único estádio de futebol de São Tomé. Uma luz iluminando e um anjo descendo, anunciando a chegada do Rei, Majestade Santa, anunciando a chegada do Rei, Majestade Santa, trazendo paz e alegria a um coração esquecido, anunciando a chegada do Rei, Majestade Santa, anunciando a chegada do Rei, Majestade Santa, trazendo a salvação ao mundo perdido, anunciando a chegada do Rei, Majestade Santa, anunciando a chegada do Rei, Majestade Santa. Brilha a luz, nasce o amor, cresce a esperança. Brilha a luz, nasce o amor, cresce a esperança. Jesus nasceu, foi por amor que ele desceu. Jesus nasceu, foi por amor que ele desceu. Brilha a luz, nasce o amor, cresce a esperança. Brilha a luz, nasce o amor,
Jesus nasceu, foi por amor que ele desceu. 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 Kumbila pokonge kanganyao esukura mwe ngakonta kweo babo posura mwe ushkafe poko mwe ya yotla bakontla badabo babo podangelu mwe ushkafe poko mo okure suso sebeo écoute famille nakapolo bate glason frère ngaflabo afekure supa sabaya ekeo afekure supa sabaya mutava para mwe natava kelefa ose skapia kwa kuemwe afekure supa sabaya China plama com a poni pega seja no nimoe uma bozangue moe ele manda la babo kwa fesoi nate werange fae kwa kutoka bo subana kasobe la befae oso ina sola fae ta son guadao ola bena sa fae malika chivie minga plavo Mose na sola fae ta son guadao ola bena se fae malika chivie inga flavo kame ape mon punyo ababo kwa feso nate werange fae akutoka bo subana kasobe la befae ya mo kwa bilai adange ka biji mwereso shibona denge fa osabo uyarusoye ababo kwa fesoye nate werange fae wakutoka bo subana kasobe la befae yamo kwa bilai adange ka viji mweresoye shibona denge fa osabo uyarusoye malika chivie minga flavo kame ape mo punyo mose na sola faita son guadao ola bena sa fai malika chivie minga flavo kame ape mo punyo afekure supa sabaya Boa noite.